Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler os versos 23 a 27. E o tema para o qual eu chamo a sua atenção hoje à noite é Correndo para alcançar o prêmio. Quarta-feira passada, nós iniciamos uma série que provavelmente nós vamos terminar quarta-feira agora, por questão de tempo. E há alguns conceitos aqui que eu quero refletir com vocês e com os quais eu não gostaria de correr. São muito importantes, muito fundamentais para a nossa fé. 1 Coríntios 9, de 23 a 27, Paulo diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém. Nosso país está respirando as Olimpíadas Rio 2016. Os flashes esportivos estão por todos os cantos, no rádio, na televisão, na internet, mensagens. E para os apaixonados do esporte, tudo isso é um encanto. E foi pensando nisso que nós iniciamos esta série que eu estou chamando de Espiritualidade Olímpica. Nós suspendemos nossa série no livro dos Salmos, às quartas-feiras, e a vida de Pedro, aqui, todo domingo à noite, para nós refletirmos sobre o tema. Na quarta-feira passada, nós iniciamos essa reflexão, que provavelmente, como já disse, nós vamos terminar na quarta que vem. E se você não esteve, e a maioria não esteve, eu encorajo você a acessar o nosso site e a ouvir, a assistir a primeira parte dessa mensagem que está disponível no site da igreja. Mas na primeira parte da série, nós vimos que Paulo escreveu essas palavras aos crentes de Corinto para dizer algo muito pontual. O objetivo de Paulo é revelar que a vida cristã é como uma prova olímpica. A vida cristã, irmãos, tem a ver com corrida e tem a ver com luta. Numa das reportagens na Globo News, semana passada ou retrasada, não me recordo exatamente qual, havia uma repórter entrevistando um ator global, esqueci-me do nome dele, e ela perguntando sobre se ele gosta ou não de ser ator. E ele disse, não. Aí ela disse, como assim? Eu achei tão honesta a resposta dele, e ele respondeu dizendo, ser ator é muito cansativo. Ser atleta é muito cansativo. Ser crente é muito cansativo. A gente imagina o atleta apenas no momento em que ele está em cima no pódio com a sua medalha no peito. A gente se esquece das lesões, a gente se esquece do cansaço, a gente se esquece da dedicação, a gente se esquece da disciplina. Quando Paulo descreve a vida cristã como uma prova olímpica, ele está dizendo algo muito importante para nós. A W. Tozer dizia que a vida cristã não é um parque de diversões, a vida cristã é um campo de batalha. E Paulo está nesse texto dizendo que a vida cristã é um palco, um palco de provas. E existe uma recompensa para o vencedor, ele fala disso. E ele diz para nós que o que está à prova é infinitamente mais valioso do que
prata, do que ouro, do que recorde olímpico, do que nome gravado na história dos homens. E quando Paulo escreve o que ele escreveu, e a gente acabou de ler, ele está dizendo algo mais ou menos assim para nós. O que Deus espera de mim e de você na vida cristã é nada menos do que a disciplina de um atleta, do que a concentração de um atleta, do que a dedicação dele, do que a paixão dele, do que a vibração, o compromisso, enfim, aquela perseverança apaixonada dos atletas em busca do ouro, da glória e dos aplausos. Espiritualmente falando, enquanto cristãos, o padrão de vida que nós devemos assumir, se tivermos que receber a coroa da glória, é o mesmo de um atleta olímpico que se tranca ali na concentração. E preciso é que ele se desligue do mundo, para que ele não se distraia. Você já parou para pensar nisso? Especialmente em épocas de Copa do Mundo. O atleta se tranca, o atleta se confina, o atleta se desliga de tudo aquilo que pode distraí-lo, enquanto se prepara para a luta, para o combate, para a corrida, para o jogo. Paulo usa o exemplo de um atleta olímpico para dizer para nós que é isso que Deus espera de nós como crentes. Nós estamos num constante campo de concentração, irmãos. A vida, esse breve momento de vida que Deus nos dá aqui, não é para ser vivido em meio às distrações. Como tantas vezes a gente quer fazer com a nossa mente, com o nosso coração, a gente se entorpece com tanta informação, com tanto prazer, com tantas coisas, que a gente se esquece que o nosso papel aqui é o de um atleta. A maneira como nós vivemos as nossas vidas, a forma como nós combatemos o combate, a forma como corremos a prova da fé, vai fazer toda a diferença no que diz respeito ao final das nossas vidas. Vamos ou não vamos receber o prêmio? Seremos desqualificados? Seremos pegos no exame antidoping? Seremos declarados não habilitados para medalha? Olhando para o texto de Paulo e para o restante do Novo Testamento, a gente descobre que só leva o prêmio aqueles que competem de acordo com as regras do jogo. Porque quem não segue as regras do jogo é desqualificado, da mesma forma que a delegação da Rússia foi e não pôde participar das Olimpíadas. A salvação, Paulo está dizendo, só é recebida por aqueles que correm e por aqueles que combatem do jeito de Deus. Por isso que nós damos tanto valor e tanta importância ao ensino nessa igreja. A espiritualidade que se espera de nós é nada menos do que uma espiritualidade olímpica. A vida eterna, a salvação, está atrelada à forma como nós corremos. E quando nós lemos Paulo aqui aos Coríntios, a gente conclui que a vida não é um jogo sem consequências. A vida é um jogo com consequências eternas. E o que Paulo está nos dizendo, ele nos faz deparar com a realidade de que a maneira como nós vivemos as vidas nossas aqui e agora, tem sim, irmãos, consequências eternas. Por mais que nós ignoremos isso, é por isso que é mais fácil para as pessoas dizerem, como a gente ouve elas dizendo o tempo todo, não, morreu, acabou. Porque quando elas dizem isso, elas estão dizendo o seguinte: deixe-me aproveitar ao máximo, porque é só aqui e agora, e depois que eu partir eu não terei que prestar contas a ninguém. A vida, no entanto, é uma prova que revela quem nós somos. Assim como os 100 metros rasos vão revelar quem são os bons atletas, ou os melhores atletas. A vida é uma prova que revela quem nós somos. A vida é uma prova que revela em quem nós confiamos para correr a prova. A vida é uma prova que revela quem nós amamos enquanto estamos no prêmio.
A vida eterna, ou seja, a coroa da glória, a coroa incorruptível, o prêmio, a qualificação de que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 9, de 23 a 27, depende daquilo que o meu viver revela sobre quem eu sou, em quem eu confio e quem eu amo. John Piper, falando desse texto, ele diz assim: não corra riscos aqui. A vida, diz John Piper, não é uma prova para você revelar a Deus e aos homens a sua força. É aqui que reside toda a diferença do tipo de esporte que nós estamos falando. Os atletas correm a prova para provar a força que eles têm. Agora, a vida cristã não é uma prova para revelar a Deus e aos homens a nossa força. A vida cristã é uma prova para você revelar a fonte da sua força. É de Deus que vem a sua força ou é dos homens? A vida, aliás, e aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte: por isso que tantas vezes Deus nos coloca na vida diante de circunstâncias e situações onde a gente para e olha e diz: Senhor, eu não consigo sair dessa. Porque a gente é treinado pelo mundo e a carne que nós temos a pensar o seguinte: eu dou conta, eu faço. Já ouvi tanta gente ao longo desses anos dizendo assim: pastor, o dia que eu conseguir parar de fumar, eu me batizo. Ou eu busco a Cristo. Aí eu digo assim: por que você primeiro não entrega a sua vida a Cristo e deixa Ele ajudar você a parar de fumar? Ou deixa Ele agir para você romper com esse seu pecado escravizador, seja ele qual for. Não, mas a gente tem a mentalidade de que a gente é que tem que fazer. E a vida cristã é uma prova para a gente revelar o poder e a capacidade que vem de Deus para nós. Por isso que tantas vezes Ele nos põe diante de pedras para empurrar pedras, que a gente diz e fala assim: não, eu não consigo. Ele diz: verdade. A vida cristã não é para revelar a nossa inteligência, a nossa capacidade de crer. Porque a parte da graça de Deus, irmãos, nós somos incapazes de crer. A vida cristã é uma prova para eu e você experimentarmos o poder da graça de Deus, que revela a nós a sua verdade, como Jesus disse a Pedro, e nós vimos isso estudando a vida de Pedro. Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou essas coisas, foi meu Pai que está nos céus. A vida não é uma prova para você demonstrar o poder da sua vontade. A vida não é uma prova para você mostrar o quanto você é capaz de fazer boas escolhas. Não, a vida é uma prova que revela como a beleza de Cristo nos cativa e nos constrange a correr e a combater para a glória de Deus, deixando de lado todo o embaraço, deixando de lado todo o peso e todo o pecado que nos atrapalha de correr a corrida. A corrida da vida cristã tem consequências eternas, não porque sejamos salvos pelas obras ou por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, não. A corrida da vida cristã tem consequências eternas porque Cristo nos salvou das obras mortas, como diz Hebreus 9,14. Nos salvou das obras mortas para nós servirmos com paixão e perseverança olímpicas ao Deus vivo e verdadeiro. A vida cristã tem consequências eternas não porque a graça é anulada pela maneira como a gente corre. Não é que Deus me dá graça e eu começo a correr e aí eu piso na bola e Ele tira a graça. Não! A corrida da vida cristã tem consequências porque a graça, veja bem, ouça bem, a graça ela é verificada em nós pela maneira como nós corremos. Ou seja, o Usain Bolt, aquele corredor que fica assim como um raio, ele não é um atleta porque ele corre. Ele corre porque ele é um atleta. Ou seja, ele só corre porque ele tem a capacidade que eu não tenho.
Ele tem a estrutura que eu não tenho. Ele tem a musculatura e a ossatura que eu não tenho. Por isso que as drogas, elas não são bem-vindas nos Jogos Olímpicos, porque nos Jogos Olímpicos devem ganhar, ou nos esportes devem ganhar, quem de fato é o melhor, tem a capacidade. Então, não é que a graça é anulada pela maneira como a gente corre, não, a graça é verificada pela maneira como nós corremos, ou seja, se eu estou correndo é porque a graça me atingiu. É o que diz 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz assim: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Eu não sou o que eu sou porque eu sou bom, eu sou o que eu sou pela graça de Deus. E a sua graça, continua Paulo, que me foi concedida, não se tornou vã. Por quê? Porque quando ele recebeu graça, olha o que ele começou a fazer. Trabalhei muito mais do que todos eles, os outros apóstolos ou falsos apóstolos. Quando eu recebi graça, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Agora olha o que ele diz: todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, a forma de Paulo correr não anularia, nem garantiria o efeito da graça. Apenas a forma de Paulo correr demonstraria, como demonstrou, o poder da graça na vida dele. A corrida da vida cristã tem consequências eternas, porque a forma como nós estamos correndo, e nós todos estamos correndo, a forma como corremos revela se há ou não graça em nossas vidas. A vida eterna depende de como nós corremos ou de como nós combatemos, irmãos, não porque a salvação seja obtida por méritos, por obras, mas porque sem obras a fé é morta. Olha o que Tiago diz, Tiago 2,20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Quer ver como é que é inútil essa fé que não tem obras? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho sobre ao altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé produzia obras em Abraão. Porque sem fé, as obras que são produzidas não glorificam a Deus, porque vêm da carne. E quem diz ter fé e não produz obras, mente, porque todo aquele que pela graça recebe fé, aperfeiçoa na vida dele as obras, para as quais nós fomos criados em Cristo Jesus, diz Paulo. A vida, meus irmãos, portanto, é um campo de provas. A vida é um campo de provas onde se verifica se a fé que nós professamos é uma fé viva ou se é uma fé morta. É um campo de provas onde se testa e se comprova a fonte de nossa fé e de nossa esperança. É um campo de provas para revelar se a nossa fé, se a nossa esperança, se o nosso jeito de viver é fruto da graça de Deus em Jesus Cristo ou fruto do quê? A vida cristã, irmãos, é graça do começo ao fim. A vida cristã é graça do começo ao fim. É graça no começo porque é a graça de Deus que nos convence pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. É a graça de Deus que transforma o nosso coração de pedra em coração de carne e crava no nosso coração a lei do Senhor e nos faz amar a lei e nos faz querer Deus. Por isso que é o que cantamos agora há pouco. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem guarda os meus mandamentos são verdadeiramente os que me amam. A graça, ela nos insere na vida cristã e a graça nos sustenta, nos faz perseverar para a gente obter o prêmio. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3,12. Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar o prêmio. Pois para o prêmio também fui alcançado por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que primeiro Cristo alcançou ele.
E porque Cristo alcançou, agora ele prosseguia para alcançar. Então, irmãos, eu jamais vou dizer que nós devemos correr para merecer a salvação. Isso é heresia. O que eu devo dizer, baseado em Filipenses 3,12 e em tantos outros textos, é que se eu estou correndo para a glória de Cristo, para alcançar o prêmio, a glorificação, é porque Cristo já me alcançou. Então, o crente, que se diz crente, e não corre, precisa rever seus conceitos. Note que quando a salvação nos alcança, dessa salvação nós damos provas através da forma como a gente passa a correr a corrida da fé. Em outras palavras, nós só corremos porque nós já fomos alcançados. Nós damos provas de que realmente fomos alcançados se a gente permanecer na corrida. De forma perseverante, de forma apaixonada. Paulo revela, com essas palavras dele em Coríntios, aos Coríntios, com essa palavra dele em Filipenses 3, Paulo revela o quanto a vida é coisa séria, irmãos. Porque Paulo está dizendo que depende de prosseguirmos para alcançarmos o prêmio. Mas ao mesmo tempo, ele está dizendo o quanto a vida cristã é uma vida segura. Porque quem foi alcançado por Cristo não vai parar de correr. O salvo em Jesus Cristo põe em ação, ou ele desenvolve a salvação dele, porque Deus é quem efetua nele tanto querer quanto realizar. Ele corre para alcançar o prêmio, porque ele já foi alcançado por Cristo. Em outras palavras, eu e você estamos aqui, sentados aí, ouvindo, com a capacidade de pensar, de raciocinar, de nos locomover, de nos mexermos, porque em nós existe algo que a gente chama de vida. Quem não tem vida, não fica em pé. Quem não tem vida, cai. Da mesma forma que quem não tem graça, não corre a corrida da fé. Quem não tem vida, não se mantém em pé, da mesma forma que quem não foi alcançado pela graça, não corre e nem luta no campo de prova da fé. E a forma de o cristão correr a prova da fé é absolutamente única, irmãos, porque o cristão não é como o atleta, olímpico ou paralímpico. O cristão não é como o atleta que corre como alguém que olha lá na linha de chegada, por exemplo, vendo o Senhor Jesus, avaliando a força e a capacidade dele. Jesus ali, não é assim. O cristão não corre olhando lá na linha de chegada, vendo o Senhor e pensando, e Jesus assim, será que o Leandro vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Não. O cristão corre como alguém que, pela graça de Jesus, recebeu força, recebeu capacidade para completar a prova. Abre em Hebreus 12 e veja comigo. E veja como o autor da carta aos Hebreus pensa como Paulo pensa. E é curioso que o autor de Hebreus vai usar a mesma ilustração, os esportes. Ele vai falar de corrida e ele vai falar de luta. Os mesmos esportes que Paulo usou em 1 Coríntios 9. Por quê? Porque provavelmente esses eram os esportes mais aclamados nos dias de Paulo e do autor de Hebreus. E o autor aos Hebreus diz assim, portanto, ele acabou de descrever todos aqueles homens e mulheres de fé que correram a corrida da fé antes de nós. Ele diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livremo-nos e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. E aí vem a capacidade, porque olha aqui, irmãos, Deus nunca vai te pedir algo
que Ele não tenha te dado. Deus não é um Deus cínico, covarde. Ele nunca vai dizer, corra os 100 metros rasos, mas corra na sua força. Ele não faz isso. Quando Ele diz para nós, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, Ele fez isso porque Ele é o autor e o consumador da fé. Ele fez isso porque Ele nos pôs na pista de prova, Ele nos capacitou e Ele nos diz, vai meu filho, eu sou contigo. E aí o texto continua, e Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, irmãos, o que fez Jesus correr a corrida dele foi a alegria do céu. Sabe o que nos faz correr a nossa corrida? A alegria do céu. Sabe por que o pecado nos vence, irmãos? Porque o site pornográfico nos alegra mais do que Jesus. Porque ter e obter e fazer nome nos alegra mais do que Jesus. Porque curtir as baladas com os amigos nos alegra mais do que Jesus. Mas quem tem os olhos fitos em Cristo e encontra a alegria que nos está proposta, você não precisa dizer para ele, não pode, não faça. Sabe por quê? Porque ele vai dizer, não quero. Eu não troco a alegria que me está proposta pelo peso, pelo embaraço. Eu quero terminar a prova, eu quero receber a coroa da glória. E aí vem Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E aí o autor continua, pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem na corrida. Ele já correu esse trecho. Ele sabe o que a gente sente. Ele sabe quando a cãibra pega. Ele sabe quando o tornozelo torce. Ele sabe quando a gente cai no meio da pista e todo mundo vaia. Literalmente aconteceu isso com ele na Via Crucis. Ele sabe o que é correr esse trecho, o que é correr essa prova, e ele suportou tudo isso para a gente não se cansar, para a gente não se desanimar, para a gente correr com perseverança, lembrando, ele começou essa fé em mim, ele sustentará essa fé em mim, ele vai me fazer cruzar a linha de chegada, e quando eu abrir meus olhos nos céus, será só louros para a glória de Deus. E aí o verso 4 diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Oh, irmãos, nós não corremos como alguém que olha na linha de chegada e vê Jesus avaliando a nossa força e a nossa capacidade. Nós corremos como alguém que pela graça de Jesus recebemos força e capacidade para completar a prova. E aqui eu estou na metade do sermão. Nós vamos terminá-lo quarta-feira. Mas eu quero que você pense em 3 coisas comigo. Primeiro, com base em tudo que dissemos, se você se vê correndo, porque ninguém está fora de algum tipo de prova, de corrida ou de luta. Mas você não se vê correndo a prova da fé. Se você não luta pelas coisas da fé, e se considera cristão, repense. Porque quem foi alcançado, como Paulo disse, corre para alcançar. Luta para vencer. Então hoje à noite pode ser que você tenha entendido, Deus tenha aberto sua mente, seu coração e tenha te dito,
Você está correndo por tudo, menos a prova da fé. Você está lutando, mas não é contra o pecado. E hoje à noite você talvez precise recorrer à graça de Deus, dizendo: Senhor, coloque em mim fé, me ponha nessa prova e me sustente até o fim. É sério. Porque ou Deus faz isso em você, ou você vai brincar de cristianismo até o fim, e para sua eterna tristeza, você vai ser desqualificado. Porque se a graça de Deus não nos iniciar nessa prova, a gente vai correr nossas próprias provas. E tem tanta gente correndo atrás de tanta coisa. Correndo atrás de um casamento feliz. Mas não está correndo atrás de Cristo. Você não vai ter um casamento feliz. Correndo atrás de coisas nobres, de um namorado, de uma namorada, de alguém para passar o resto da vida. E Jesus diz: olha, não é para isso que você tem que correr. Você tem que correr pela fé. Você tem que correr para ganhar outros para a fé. Você tem que correr para aperfeiçoar a fé. Você tem que correr para aumentar o seu conhecimento da graça e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que correr para se manter alegre em Jesus. Você tem que lutar não para manter seu nome. Você não tem que lutar para manter seu patrimônio. Você tem que lutar para manter sua alegria em Jesus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A segunda coisa que eu quero te dizer é: se você se sente fraco na corrida e na luta, clame a graça de Deus agora e diga: Senhor, eu estou cansado. E Hebreus 12:3 diz que Jesus suportou tudo isso para que eu não me cansasse e para que eu não me desanimasse. Senhor, eu preciso da graça. O Senhor me deu fé, o Senhor me pôs na prova, mas eu não tenho mais tido alegria, eu estou cansado, eu estou abatido, eu não consigo. Clame, porque Ele não te chama para correr essa prova na sua força. Quem corre na sua própria força se desqualifica. E em terceiro lugar, se você está desencorajado, busque o estímulo no exemplo de homens e de mulheres de fé. Porque foi isso que Hebreus disse no início, no verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nos empolguemos com os testemunhos deles, com as vidas deles, e nos livremos do que nós temos e sigamos. O que você precisa hoje à noite é buscar uma maneira de encontrar alegria. Irmãos, eu ouço as pessoas dizerem que a gente tem que ser práticos e ensinar coisas práticas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma das maiores necessidades que nós temos hoje são, por exemplo, de igrejas saudáveis. Igrejas onde nós vamos ter nossos filhos crescendo. Igrejas onde você vai ter seu neto. Igrejas onde a gente, de chegar um pouquinho com o semblante caído, em vez de uma piadinha de mau gosto, um irmão ou uma irmã que te abraça e fala: você está abatido, o que aconteceu? Eu te conheço, seu sorriso não é esse. A gente precisa disso. Mas nós só vamos construir isso se a gente souber o caminho para isso acontecer. Então eu quero desafiar você a se engajar nesse projeto de estudo que nós estamos trazendo, nesse projeto de construir a igreja dos nossos sonhos, a juventude dos nossos sonhos, os adolescentes dos nossos sonhos, o ministério infantil dos nossos sonhos, para a glória de Deus, para o nosso crescimento. Isso é obra nossa. Porque no dia que nós tivermos tudo isso acontecendo, sabe o que a gente vai descobrir? A gente encontra encorajamento aqui. A gente encontra encorajamento uns nos outros. Então, se você não está correndo a prova, clame a graça de Deus para te colocar no páreo, para te pôr no ringue.
Se você se sente fraco na corrida, você não pode continuar correndo assim. Deus não te chama para correr na sua força. Ele quer que você clame pela graça. Ele é o autor e o consumador da fé que nos dá força. E busque algum exemplo que vá te estimular. Eu queria ver vocês aqui na quarta-feira, se você não tem aula, se você não tem compromisso, para a gente, aí sim, mergulhar em 1 Coríntios 9, porque até aqui foi introdução, e ver como é que a gente deve correr, como é que a gente deve lutar. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, opere com graça e poder entre nós. Coloque na prova aqueles que o Senhor tem aqui entre nós hoje à noite, esses que me ouvem, aqueles que são do Senhor. Traga essas ovelhas para o seu aprisco agora, por meio da cruz, em nome de Jesus. Convença-os dos seus pecados, da justiça e do juízo. Coloque fé nesse coração, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Ó Deus, aqueles que estão fracos, abatidos, que estão cansados na luta e na corrida, coloque uma chama de esperança. E por que não revitalize aqui e agora o desejo de continuar na força do teu poder. Ó Deus, e que todos nós possamos buscar estímulo nos exemplos de homens e mulheres que correm e lutam na prova da fé. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém.